Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e hoje continuo com a apresentação da banda japonesa de Yokai Metal, Omioza, falando um pouco sobre o seu álbum de estreia, chamado Kikoku Tensho, que significa O Choro dos Espíritos Reencarnantes. O título do disco já diz muito sobre a direção conceitual que a Omioza adotaria neste álbum, sobre o que a banda utilizaria como temática central. Mas é algo que irei explicar e abordar calmamente ao longo dessa minha narração. Para aqueles que não ouviram o vídeo de introdução da banda que fiz previamente, aconselho consultá-lo antes que prossigam com este em questão. Nele, eu discuto e abordo todos os elementos que envolvem a banda, toda a sua simbologia, mensagens, referências musicais, estéticas e literárias. Para compreender a Omioza mais profundamente, tais informações são indispensáveis. Portanto, deixo o card acima para que possam ser introduzidos de modo a conseguir degustar melhor todas as questões que abordarei neste vídeo, de acordo com a progressão das 10 faixas que a banda gravou para este álbum, lançado em 1999. Além disso, não deixem de consultar os links na descrição do vídeo para o blog do canal, onde poderão ouvir as músicas e consultar a tradução delas, feitas do japonês para o português. Kikoku Tensho não é apenas um álbum de estreia no sentido factual, mas ele possui uma função importante para a Omioza, que é não apenas apresentar a banda para o público, mas também introduzir ao mesmo tempo o mundo dos yokai. Algumas faixas deste álbum, como Kurin, Omagatoki e Hyaku no Oni ga Yoru o Yoku, possuem claramente esta função, de fazer esta conexão entre o mundo sobrenatural e o mitológico dos yokai com o público da banda. E digamos que conceitualmente seria na verdade mais uma invasão dos yokai no nosso mundo do que propriamente um convite ou passeio com a banda no mundo deles. Porque na sua essência é exatamente disso que se trata e por isso o álbum foi nomeado O Choro dos Espíritos Encarnantes, pois muitos yokai, antes de assumirem seu formato e significado sobrenatural, tiveram histórias humanas, quase sempre muito trágicas, onde a dor e a purgação os mantêm num estado em que revivem seus traumas ou desejam intensamente reviver a vida humana, degustar os prazeres e sentimentos que foram tragicamente perdidos. O que está em questão não é apenas o fim do tormento, mas também o retorno para uma vida e existência que não podem mais ter e que, inclusive, por amargura e ressentimento, fez surgir e germinar nos yokai muitos sentimentos negativos, que os transformaram em criaturas repletas de malícia. Falarei mais sobre isso quando estiver discutindo música por música. Antes, é mais importante mencionar o lugar onde se encontrava a Omioza na época em que gravaram este debut. Como mencionei no vídeo anterior, a Omioza surge como banda independente, com um estilo muito único e exótico para os padrões do mainstream. Eles sempre foram uma banda de nicho, uma angurakei, algo que os levou certamente a ter que ralar muito para apresentar o seu trabalho e torná-lo conhecido para um grupo de pessoas, que se tornariam seus fiéis seguidores e comporiam no futuro o Shikigami Club, o fã-clube oficial da banda. Os ouvintes e seguidores da Omioza possuem uma característica muito próxima dos próprios membros da banda, afinidades com temas e elementos artísticos similares, o amor pelos yokai e elementos musicais e culturais do antigo período Heian, e o gosto pelo metal tradicional, o metal ocidental, com influências datadas dos anos 70 e início dos anos 80. O público da Omioza jamais foi grande, e certamente Matatabi nem vislumbrava algo assim. A tamanha especificidade da linguagem utilizada, onde vários termos usados nas letras são cultos demais, regionais e que até mesmo já caíram em desuso, é um dos vários fatores que tornariam a Omioza uma banda cult para um tipo específico de público. Eu particularmente vejo a Omioza como uma banda que, a partir do álbum de estreia, este em questão, fez algo parecido, similar ao que fez Shigeru Mizuki, o criador do mangá Gegege no Kitaro, em 1960. Curiosamente, e até mesmo previsível, algo esperado,
tanto este mangaka quanto a banda são considerados filhos de Osaka, que foi onde de fato seus trabalhos se desenvolveram. A cidade de Osaka, neste sentido, pode ser considerada como a cidade do renascimento moderno dos yokai, sem dúvida. O trabalho de Mizuki tem um impacto na cultura japonesa tão forte que é impossível não creditar a ele a responsabilidade direta pela reintrodução dos yokai, criaturas mitológicas antigas, na cultura do Japão moderno. Obviamente, a obra de Mizuki não resgatou os yokai na sua essência, no conceito original das épocas que foram criados. Ele investiu neles criando personagens mais compatíveis com o universo infantil, algo mais compatível para o século XX. Mas foi a partir disso que o Japão não apenas voltou a se lembrar dos yokai, a nível nacional, mas também deu a eles a importância e respeito devidos, tornando-os de modo definitivo um patrimônio cultural, símbolos do Japão. É claro que, em termos de importância, Aomi Oza jamais teve ou terá tanta importância como Shigeru Mizuki. Na realidade, foi graças a Mizuki que as crianças da geração de Matatabi, o baixista e idealizador da banda, voltaram a descobrir o que eram os yokai, e nesse sentido, o mangaka teve muita responsabilidade no fato deste universo ter feito parte da vida do baixista, e no interesse posterior dele em criar uma banda para tratar exclusivamente do tema. Mas, mesmo que o impacto seja pequeno, eu vejo a Aomi Oza fazendo um caminho muito similar ao que Shigeru Mizuki fez no campo do mangá. No entanto, a Aomi Oza o faz no campo musical. Se Mizuki reinseriu e modernizou os yokai no âmbito gráfico, a Aomi Oza foi a banda que fez a mesma coisa no campo musical, de forma exclusiva. Dito isso, é de suma importância grifar aqui que, ao contrário do mangaka, que tinha como objetivo popularizar a temática novamente, criando novas roupagens para yokai tão antigos e de significado possivelmente incompreensível para um Japão dos anos 60, a Aomi Oza não tinha a menor intenção de fazer o mesmo. Pelo contrário, Matatabi pretendia abordar musicalmente os yokai restaurando os sentidos e significados que eles possuíam na sua raiz. Ou seja, a Aomi Oza é uma banda que, entre um show e outro, uma turnê e outra, estuda muito. Consulta fontes acadêmicas e históricas para reviver os yokai em seu formato ancestral nas suas composições musicais. Isso não poderia resultar, é claro, em algo diferente do público pequeno, restrito e seleto que formaram. E sendo assim, a Aomi Oza, desde sua fundação, é uma banda que sempre precisou estar na estrada o tempo todo. Só assim, eles se fariam conhecidos pelo público do Japão e não apenas o local. E este, basicamente, é o ambiente onde foi concebido o álbum Kikoku Tensho. Principalmente na estrada, em casas de shows pequenas, no nível e ritmo de trabalho incessante. A Aomi Oza não parava de excursionar e tocava em praticamente qualquer muquifo que os convidassem. E foi assim que angariaram fãs, que foram aqueles que definitivamente ajudaram a banda a arrecadar fundos para gravar o seu primeiro álbum, seja através da compra de ingressos dos shows ou dos produtos confeccionados pela banda, como faixas, camisas e chaveiros. Kikoku Tensho é um álbum que nasce de forma completamente independente, de grão em grão e à custa de muito trabalho, da ajuda da primeira geração dos fãs da Aomi Oza. Eles possuem uma responsabilidade inegável no fato da banda ter caído no conhecimento de gravadoras que, ao mandarem olheiros assistirem aos shows da banda, posteriormente disputariam a faca o primeiro contrato com ela. Não havia na época nada parecido com a Aomi Oza no Japão, e ainda não há. A imagem e o conteúdo é algo muito específico, que não se vê todos os dias, sem falar que musicalmente a banda sempre foi para lá de competente. Inclusive, eles sempre são melhores ao vivo do que em estúdio, porque foi no palco que a banda se criou. É no palco que ela realmente encontra sua razão de ser. E assim, a Aomi Oza começou a dar seus primeiros passos para a construção da sua já vasta discografia, que já conta com 13 álbuns de estúdio, entre eles um álbum duplo e um EP, sem mencionar os inúmeros singles que também apresentam músicas originais. Tudo isso
em apenas 20 anos de história. E Kikoku Tensho foi o passo inicial dessa caminhada e que iremos explorar agora, aqui no Cantinho do Corvo. O álbum abre com a faixa Kurin, que significa advento. Como o nome dá a entender, este é o início de tudo. É justamente o que mencionei na introdução deste tópico. Esta pequena faixa instrumental simboliza a vinda dos yokai ao mundo humano, ao mundo material. Através da melodia da Onmyoza, é como se o grande portão do além estivesse se abrindo para que os espíritos e os yokai passassem e adentrassem o nosso mundo. A música tem uma ambientação fantástica. Se prestarem atenção, notarão como os teclados e a bateria cumprem uma função primordial na construção dessa ambientação. Eles conseguem construir um clima épico, transcendente, mas ao mesmo tempo fantasmagórico e macabro. É o misto do mágico com o maligno, do encantador com o tenebroso. Este é o cartão de visitas sonoro da Onmyoza. Como disse no vídeo anterior, conceitualmente seu som é expresso na união do masculino e do feminino, da suavidade e da agressividade, do fantástico e do perturbador. Seu humor é compatível com algo muito típico da natureza yokai e daquilo que eles transmitem emocionalmente para nós. Kurin, nesse sentido, é uma excelente introdução não apenas para este disco, mas também para a discografia da Onmyoza e o mundo dos yokai. Embora seja uma introdução muito curtinha, ela é majestosa, extremamente assertiva para transmitir sua mensagem e já preparar nosso espírito para a viagem onde seríamos conduzidos através das 9 faixas seguintes deste álbum. Os yokai, a partir de Kurin, voltam para o nosso mundo, e daqui não mais sairão. A segunda faixa do álbum é Memaizaka, que significa a Colina da Vertigem. Ela apresenta o primeiro yokai trabalhado pela Onmyoza em sua discografia, o que por si só já é algo bastante marcante e digno de ser lembrado com carinho, embora o yokai em questão seja um dos mais trágicos e dolorosos de toda a mitologia oriental. Trata-se de Ubumi, que significa mulher de gravidez tardia. Acho o Ubumi, pessoalmente, um yokai muito triste, realmente trágico. Fico até um pouco comovido quando preciso falar dela, visto que ela representa a dor de uma mãe ao perder o filho no parto, ou ainda de uma mãe que morreu para dar à luz a uma criança. O Ubumi surge do desespero dessa mulher que não pôde viver ao lado do filho, ou do desespero e amargura de uma mulher que precisou carregar o filho morto nos braços, quando ela mesma está fraca, cheia de sangue e frágil devido ao parto. Doloroso demais, meus caros. Quando falamos em um yokai como Ubumi, precisamos ter sempre em mente o contexto de época onde este yokai surgiu. Estamos falando de um período entre o século VIII e o século XII. As mulheres tinham partos de forma mais natural naquela época, o que em si não é algo necessariamente ruim. Mas é fato que, devido à ausência dos avanços médicos que temos hoje, quando os partos tinham complicações, eles fatalmente resultavam em tragédias, na morte da mãe e do bebê. A Ubumi nasce do espírito de uma mulher que não consegue superar a dor da perda do filho. Ela não consegue descansar, e em noites escuras e chuvosas, se manifesta no mundo material carregando seu filho morto nos braços e implorando ajuda para qualquer um que cruze seu caminho. De partir o coração, não é mesmo? A aparência da Ubumi e as condições em que ela aparece revelam também o completo abandono e descaso. Elas estão sempre sujas com o sangue do parto, vestidas com trapos ou até mesmo nuas. O nome da música em questão, Memaizaka, é o que também nomeia uma colina que é apresentada em um conto de Natsuhiko Kyogoku, chamado Ubumi no Natsu, que significa o verão de Ubumi. O conto é narrado a partir da ótica da personagem Tatsumi Sekiguchi, que está investigando estranhos acontecimentos sobre uma mulher alojada na clínica Kuonji, que permanece grávida mesmo após 20 meses, desde que o seu marido desapareceu.
As reviravoltas e revelações na trama farão com que o conhecimento do folclore japonês, e mais especificamente da lenda de Ubumi, sejam necessárias para a realização de um exorcismo e para a descoberta definitiva do mistério que envolve tanto a gravidez, o desaparecimento do marido e o envolvimento da clínica. A música se movimenta liricamente tanto pelo texto de Natsuhiko Kyogoku quanto pelo mito relativo ao Ubumi. O riff de guitarra principal é sonoramente um metal bastante tradicional, simples, mas incrivelmente efetivo, talvez um dos meus riffs prediletos deste álbum. Ele é forte, enérgico e conectado com o envolvimento, a dedicação intensa do protagonista com o caso. A música, em termos de tonalidades, irá trabalhar com momentos intensos e outros mais brandos e meditativos, principalmente na narração feita por Kuroneko e Matatabe, onde ambos interpretam a Ubumi ninando seu bebê morto. Uma cena profundamente triste, mas ao mesmo tempo de notória beleza artística. Durante os momentos mais tempestuosos da narrativa da música, Matatabe narra a aparência lamentável da Ubumi, uma mulher desgrenhada e que chora constantemente, transparecendo a dor e a decepção da sua perda. Kuroneko, durante sua narração, faz considerações sobre a aparência do yokai ser resultado de uma experiência bruta física e emocional, e lembrando os trágicos momentos da morte da mulher em trabalho de parto, e do seu bebê, que também não resistiu. Kuroneko relata que a mulher, agora Ubumi, mesmo sendo uma criatura atormentada do mundo sobrenatural, ainda carrega as dores dos últimos momentos traumáticos de sua vida. Agora um yokai, e mesmo morta, ela permanece sangrando. E o mais trágico de tudo, durante a sua dor constante, ela foi tão marcada psicologicamente que também simula o choro do seu bebê falecido. O choro dela se mistura com a imitação do choro da criança. Kuroneko e Matatabe em seguida nos dão um soco na boca do estômago, pois ambos continuam interpretando o Ubumi ninando o bebê, mas ambos musicistas fazendo isso de maneira serena, a fim de transmitir a sensação de conforto típico deste ato materno, e em constante contraste com os riffs de guitarra sincronizados de Maneki e Karukan, que são graves, que dão intensidade forte para a cena. Enfim, a Colina da Vertigem, Mimaizaka, é mencionada, revelada enquanto o caminho onde a Ubumi transita solitariamente durante as noites de escuridão profunda e chuva intensa. Belíssimo e incrivelmente triste. O álbum segue com a faixa Oni, utilizada para ilustrar o yokai de mesmo nome, tradicionalíssimo na cultura japonesa e certamente um dos mais antigos também. Previamente eu já havia feito um podcast exclusivo para falar do Oni, que vocês podem encontrar na playlist Japão e Literatura. Deixo para vocês o card acima, anexado ao vídeo. Como menciono neste vídeo citado, os Oni são um dos símbolos máximos do folclore japonês. Este yokai, invariavelmente, são sempre retratados no seu formato original como criaturas gigantes, de exuberante força, assustadoras, opressivas e devoradoras de humanos. Há uma grande variedade étnica entre eles, onde varia a coloração da sua pele, o número de chifres que possuem, como também o design das suas presas. A feitiçaria e o uso da magia é um elemento mitológico que também não se desassocia das descrições dos Oni. Embora o caráter bestial seja o mais acentuado neles, o que nos dá a sensação de que eles sejam truculentos, mais músculos do que cérebro, o que de fato é verdade. Isso não quer dizer que não haja exceções, e que entre eles não existam eruditos, um atributo certamente necessário para dominar a arte da feitiçaria. Entretanto, uma constante invariável acerca dos Oni é o fato deles serem criaturas malignas e originárias de humanos da pior espécie. A sua ferocidade, associação com o caos, disseminação de doenças e muitos outros malefícios são sinais comportamentais que os Oni não possuem apenas na sua forma yokai, mas também são representativas das pessoas que eles eram em vida.
Os Oni são oriundos das piores pessoas que foram parar nos muitos infernos budistas, gente verdadeiramente má. E o termo Oni, que pode ser associado a ogro ou demônio, é ilustrativo tanto no sentido estético quanto no comportamental destas características. Eles são a escória, a representação do pior que advém da humanidade. Não à toa, parte da sua expiação é o fato deles ficarem subordinados ao grande Lorde Emadayo, lá no inferno, servindo como seus escravos e usados para infligir sofrimentos horríveis aos humanos que são condenados ao inferno. Emadayo usa os piores para punir os piores. Os Oni infligem torturas horríveis aos humanos, esmagando seus membros com os tacapes pesados que carregam, cozinhando-os ou esfolando-os vivos, por exemplo. Além de ser a infantaria dos senhores do submundo, os Oni representam aquilo que é mais ameaçador para a humanidade, aquilo que a fará pagar pelos malefícios de sua vida terrena. A música da Omiozá, para os Oni, não poderia ser diferente de algo agressivo, pesado e bastante grave. Esta faixa é metal na veia. Ela procura transmitir todas essas características dos Oni, por mim citadas, mas, além disso, fazer com que o ouvinte sinta a música como uma expressão do temperamento explosivo, colérico deste yokai. Comunicar o humor deles certamente está entre os principais objetivos. É interessante como a narração de Matatabi é repleta de elementos culturais, de época, que de fato são aquilo que realmente importa quando estamos falando sobre yokai, visto que eles são representações da cultura, de costumes, do cotidiano, de sentimentos e formas de interpretar o mundo. Os Oni e as mulheres, ele diz logo no começo da canção, devem ser sempre evitados pelos olhos. As mulheres aqui são retratadas numa concepção medieval, claramente misógina, e que as associa com o mau caminho ou a tentação, depositando nelas a culpa e não propriamente nos homens. Matatabi está falando do olhar da época, que infelizmente ainda persiste em tempos atuais. Mas a consideração e paralelo feito com os Oni seguem pelo mesmo caminho, visto que ver um deles era sinal, presságio, de que uma grande calamidade ocorreria, seja a nível pessoal ou coletivo. Kuroneko também recorda de costumes bárbaros da história japonesa, onde pessoas eram sacrificadas aos malévolos Oni em troca de bênçãos ou para aplacar sua fúria. Estes aspectos narrativos da Omiozá são realmente muito valorosos, porque eles não têm medo ou receio de deixarem explícitas todas as mazelas que fizeram e ainda fazem parte da história do seu povo. Serve, de certo modo, como um trabalho histórico e antropológico, que é algo próprio de quem faz o uso dos yokai para estudo. Por fim, creio que algo relevante na canção é o fato dela apontar que o Oni é uma parte negra, escura, que habita a mente de cada ser humano, que cada um tem um lado negro dentro de si, um lado que deve combater para que ele não cresça e transforme você também, no fim, em um Oni. A quarta música do álbum é O Magatoki, que descreve um fenômeno chamado a hora de encontrar os espíritos malignos. Falei bastante, principalmente nos tópicos introdutórios da playlist Japão e Literatura, sobre este momento, como o crepúsculo é importante na cultura oriental e a relação íntima que este momento do dia tem com os yokai. O fim da luz diurna é aquilo que estende um tapete e faz convite para que os yokai se manifestem no mundo humano. É a hora do dia em que estas entidades fazem, propriamente, sua transição. Esta crença permaneceu viva no imaginário dos orientais por séculos, e se refletirem um pouquinho, irão entender uma das razões principais para isso. Levando-se em consideração a ausência total da luz elétrica e um estilo de vida mais natural, sem o conforto e a segurança que trouxeram a tecnologia e a arquitetura, os povos tinham uma relação completamente diferente com a noite, muito diferente da que temos hoje.
Noite significava o desconhecido, a cegueira, um estado de vulnerabilidade, de maior exposição aos perigos. Fazia emanar do espírito humano o mistério, o temor e a fantasia que nascia daquilo que não conseguiam ver, não conseguiam prever, onde certamente os yokai se encaixam perfeitamente. E o entardecer, o crepúsculo, é um momento belo, suntuoso, e o prelúdio para este verdadeiro terror que advém das trevas mais profundas, apenas um pouco suprimidas pelo fogo das velas e a luz da lua. Compreendem agora por que o crepúsculo e a crença yokai são tão íntimas? Quando falei de Omagatoki nas minhas narrações prévias sobre yokai, uma coisa que tentei deixar clara foi que este momento, o crepúsculo, é um momento de transição, que ocupa dois espaços, algo que tem relação direta com o conceito dos yokai. Ora, o crepúsculo simboliza algo que não podemos dizer que está totalmente dentro do dia ou totalmente dentro da noite. O que é exatamente o que acontece com os yokai. Eles são criaturas de borda, de fronteira. Eles não são, estão ou pertencem totalmente ao nosso mundo, mas ao mesmo tempo se manifestam nele. Deu para entender? Reforço que explico a questão mais profundamente nos vídeos iniciais da playlist Japão e Literatura, e ela ajudará no maior aprofundamento. Basta que a consultem. O Omagatoki, a hora de encontrar os espíritos malignos, revela que existe uma certa correlação entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, mesmo que eles tenham existências separadas, em mundos diferentes. E neste momento, o momento do Omagatoki, é quando a balança tende a pender de forma mais desfavorável para os humanos. Uma das razões para esta música ser aquela que possui uma das sonoridades mais macabras deste álbum. O encontro com os yokai não promete coisas além das mais calamitosas para os seres humanos. As consequências raramente são boas. E neste sentido, fazia parte da cultura japonesa o ensinamento da necessidade de se evitar todas as situações que deixariam as pessoas mais expostas a algum mal. Eram ensinados, por exemplo, a evitarem coisas que rondam a noite. Era incentivado as pessoas que voltassem para casa sempre antes do crepúsculo solar e que ficassem dentro da casa até o amanhecer. O Omagatoki abria as portas para coisas estranhas entrarem no nosso mundo, que só iriam embora com os primeiros raios do sol. Coisas como vozes na floresta, risos histéricos no meio da escuridão, sons de cachoeiras e árvores sendo cortadas, que no dia seguinte revelavam não ter existido materialmente. A vida noturna era plenamente evitada porque era algo do cotidiano dos povos antigos. O fato das pessoas desaparecerem e morrerem em virtude das poucas condições de segurança para alguém que perambulava na escuridão da noite e em contato com o mundo selvagem. A música da Omeosa está totalmente sincronizada com toda esta percepção e fundamentação. O Omagatoki é uma faixa consideravelmente mais lenta, arrastada e tenebrosa. A própria interpretação de Matatabe simula um vocal que transmite uma percepção mental distorcida, afetada pela correnteza de maus presságios. Ela capta a atenção, os terrores cotidianos, onde homens interrompem o serviço das minas de cinábrio e as mães gritam para os filhos entrarem rapidamente para dentro de casa, pois o crepúsculo, em transição, traz o mal que se aproxima. O suposto encontro que o nome Omagatoki sugere é de um conteúdo digno de pesadelos, porque o encontro com os yokai promete apenas ruína. Pelo menos é o que aponta a crença popular e que é retratada sinistramente por esta canção. Embora seja uma música de acento mais grave, com uma aura mais carregada, não deixa de me chamar a atenção também como os yokai são retratados aqui como figuras que, embora malignas, ainda possuem um sentimento trágico particular, atrelados às suas vidas passadas. O retorno ao mundo que um dia foi seu, para chamar de casa, é narrado com lágrimas nos olhos dessas entidades, com uma melancolia muito humanizada. Isso acaba gerando um misto de sensações, onde sentimentos
de estranheza, temor, tomam lugar, e ainda deixando espaço para aquele sentimento também de pena, do destino dessas pobres criaturas. O cenário de Omagatoki é bastante teatral. Ela relata calmamente, concomitantemente com o andamento lento conduzido pela bateria, o momento onde a escuridão se aproxima com o apagar das velas pelo vento forte e sobrenatural, onde os humanos são privados da visão e passam a sentir de forma epitelial o contato com o outro mundo, através de arrepios e outras sensações provocadas pelo tato. A presença, a energia aqui é retratada de forma muito intensa. A faixa seguinte é Fuguruma Nimoyu Koibumi, que significa carta de amor queimando na Fuguruma. O yokai em questão é Fuguruma Yohei, a estranha rainha da carroça de livros. Este elemento literário está diretamente ligado ao próprio meio de transporte, chamado Fuguruma. As Fugurumas, por sua vez, eram uma espécie de carrinhos de mão repletos de livros, pergaminhos, cartas ou qualquer coisa que desse para ler. Era uma espécie de biblioteca móvel. E o yokai Fuguruma Yohei retrata justamente a história de uma personagem feminina cuja marca está atrelada a uma Fuguruma, uma história trágica oriunda de uma desilusão amorosa. Os contos sobre yokai estão repletos de casos assim, de amores não correspondidos, de tragédias causadas por traição e onde personagens morrem de amargura, desgosto ou pelo sacrifício direto, pelo suicídio. As dores de amor, que possuem uma natureza intensa e que drena a energia do corpo e da alma humana, costumam resultar em histórias reais muito tristes. Sendo assim, esta música da Omiozá é uma delas, e mesmo não sendo uma balada como Koi no Kusabi, que no caso é a música seguinte deste álbum, ainda assim ela é uma música muito romântica. Pessoalmente eu gosto muito desta canção. Ela tem seu lado mais grudento, digamos, porque o refrão é de fácil assimilação e difícil de esquecer. A interpretação de Kuroneko provoca uma vontade de cantar junto. A música se propõe, portanto, a nos apresentar esta figura feminina de Fuguruma Yohei, um yokai que se assemelha a uma mulher humana de roupas esfarrapadas. Ela é um yokai cuja natureza pode ser explicada por um fenômeno conhecido como Tsukumogami, algo que também expliquei na playlist Japão e Literatura. Deixarei o card do vídeo específico no vídeo para vocês, caso queiram se aprofundar no assunto. Um Tsukumogami é a manifestação sobrenatural de um objeto, ou seja, quando um objeto se torna animado ou passa a ter propriedades que não possuía naturalmente. É o caso aqui. O espírito de uma mulher que passa a habitar uma Fuguruma e se une ao objeto, o impregnando de todas as suas sensações, emoções e apegos que ela teve em vida e não consegue se separar deles. Não apenas os sentimentos da personagem serão manifestos, como ela também trará à tona os sentimentos que ficaram impregnados em todas as cartas de amor que algum dia estiveram empilhadas na Fuguruma. O grande estudioso Toriyama Sekien notou que o significado atrelado a este yokai aponta para o sentido de que o acúmulo de sensações fortes no mesmo lugar, no caso os sentimentos e angústias que habitam as cartas de amor, se tornariam um combustível e uma energia tão forte que poderia dar origem a um yokai. E este yokai é Fuguruma Yohei. A música tem refrões marcantes e, como mencionei, bem grudentos e simples, de fácil assimilação. Kuroneko utiliza durante as estrofes um estilo vocal mais voltado ao canto japonês, e no refrão algo mais moderno, com excelente entonação e adorável vibrato. É definitivamente um momento marcante do álbum, difícil de esquecer. Ela interpreta a paixão intensa e crescente da yokai e praticamente queima como brasa com os sentimentos dela. Como o amor aqui é retratado de forma dolorosa, chorosa, o processo de ouvir Kuroneko e acompanhar a letra da música é também bastante cativante. É como se Fuguruma Yohei estivesse, como é próprio de sua natureza, dando mais uma contribuição bibliográfica através de uma confissão íntima,
daquelas que depositamos em algo como um diário, por exemplo. E nada mais adequado, porque são sentimentos dolorosos e trágicos de muito apego que esta yokai não consegue superar. Doloroso, e como ela mesma deixa claro em seu lamento. Carta de amor que depositei na Fuguruma. Nunca chegando a seu destino, retorna ao pó. Jogada fora, queima em carmesim. A faixa seguinte é Kori no Kusabi, Cunha de Gelo. Esta canção irá retratar um dos yokai femininos mais belos da mitologia japonesa, talvez a mais bela, Yuki Onna, a Mulher do Gelo. Recentemente eu gravei para o canal um podcast extenso sobre a Yuki Onna, onde expliquei aprofundadamente a história deste yokai, e também deixando referências bibliográficas, onde narrei histórias tradicionais da literatura acerca dela. Novamente deixarei o card na tela para os interessados. Esta belíssima donzela de pele clara como mármore branco e cabelos negros como o azeviche é encontrada apenas em regiões frias, naturalmente as montanhosas, ou em outros locais em época de clima gelado e invernal. Seu alvo naturalmente tende a ser os viajantes que transitam por essas regiões. É importante dizer que há séculos atrás as viagens de um vilarejo para outro não eram tão fáceis como hoje. Os caminhos eram percorridos a pé ou através de transporte feito por carroças ou carruagens. Mas mesmo assim, temos que levar em consideração a região natal onde surgiu a lenda da Yuki Onna. Trata-se da região nordeste do Japão, chamada Tohoku, onde Iwate, Aomori, Miyagi e também as prefeituras de Yamagata estão localizadas. Na antiguidade, viajar por lá não era nada fácil. O caminho era bastante difícil e certamente reservava muitos imprevistos. No inverno, então, o frio já intenso triplicava. O fato de se perder na nevasca, ficar completamente indefeso diante do frio intenso e cegante da natureza, aqui se confunde com a total perdição que é cair sob o olhar ou sermos surpreendidos pela beleza estonteante da Yuki Onna. Embora seja um yokai de caráter predatório, ela possui em sua essência uma ambivalência. Sendo filha do gelo, aparentemente pulsa nela o desejo de amor, da busca pelo calor nos braços de um ser amado, algo que em algumas lendas acontece várias vezes. Mas essas lendas tendem a terminar de forma trágica para o amante e para ela também, porque, no fim, a donzela não consegue resistir ao chamado da neve. Não consegue ir contra sua própria natureza por muito tempo. Além de mortal, bela e apaixonante, a ambiguidade de sentimento que emana da Yuki Onna é também apaixonante aos meus olhos. Além das histórias que contei sobre ela no vídeo que fiz para o canal e que deixei no card para vocês, creio que é assertivo mencionar mais uma, que certamente teve alguma influência em Matatabi na forma que ele idealizou esta linda balada do álbum. Ela é mais ou menos assim. Durante uma nevasca intensa, um homem jazia deitado inerte e sequer conseguia piscar, pois estava certo de que seu destino seria a morte. No caminho de retorno para a vila, a partir da carvoaria das montanhas, ele havia visto a primeira queda de neve daquele ano. Não demorou muito para que toda a neve se aglomerasse e assim cobrisse todo o solo, com sua majestosa brancura. Mesmo com o excesso do branco, o homem ainda conseguiu notar que havia um branco ainda mais belo, aquele que irradiava de uma bela donzela presente na neve. Na região, era comum as pessoas contarem histórias sobre damas que desencaminhavam homens e cuja respiração em seus rostos e seu beijo gélido drenava a vida e o calor de seus corpos. Desde criança, o homem ouvia tais lendas. O vento soprava forte, a neve, até que o homem esgotado não conseguiu mais manter os olhos abertos e tudo ao seu redor caiu num profundo silêncio, logo após ele repousar as pálpebras. Como se por magia, a neve momentaneamente parou de cair, e ele sequer conseguia mais sentir o frio penetrante. Assim o homem voltou a abrir os olhos, e quase não acreditou na imagem magnífica que contemplara.
uma suntuosa dama de cabelos negros, trajando um kimono branco como a neve, que olhava direta e profundamente para ele. Ele pergunta: Você é a Dama da Neve? Acreditando que sua vida acabaria naquele instante, o homem se resignou, mas não antes de deixar escapar uma lamúria. Ele disse a ela: Por que você mata homens? Você guarda algum rancor contra eles? Você vai me matar agora, certo? Nesse caso, você pelo menos poderia me deixar saber, antes de morrer? O olhar da donzela então se tornou profundamente triste e ela respondeu dizendo suavemente para o homem: Nesse caso, eu lhe direi: Sim, de fato eu sou a Dama da Neve. Como você pode ver, nem mesmo o sangue flui em meu corpo frio. Eu passei centenas de anos me escondendo neste lugar. No entanto, certa vez eu me apaixonei intensamente por um dos homens que visitavam essa cabana. E embora nosso sentimento fosse recíproco, nosso amor jamais poderia ser concebido como faz um homem e uma mulher. Nunca poderíamos nos abraçar, pois minha respiração congela tudo e meu corpo esfria a todos que nele toquem. Nós apenas conseguíamos olhar um para o outro à distância, mas mesmo assim nos compreendíamos. Entretanto, um dia ele me disse: Não posso mais viver sem você. Se não podemos nos casar, o único desejo que habita meu coração é o de ser morto por você. Então ele me abraçou com força, e esse foi o seu fim. Meu amado congelou até seu coração parar, e nunca mais ele abriu os olhos. Assim que a mulher da neve parou de falar, a tempestade começou novamente, e uma sensação de frio ainda mais intensa que a de outrora atacou o homem. Você está enterrado na neve há muito tempo, e neste ritmo você irá morrer. No entanto, há uma maneira de salvar você. As palavras da Yuki-onna foram então abafadas pelo uivo da nevasca, e o homem, logo em seguida, perdeu a consciência. Quando ele voltou a abrir os olhos, descobriu que estava dentro da cabana, onde havia uma fogueira que queimava carvão. Ele estava deitado em um futon bem arrumado e um pote de sopa de missô pairava sobre a lareira. Debaixo da panela, o carvão em brasa queimava em carmesim, aquecendo todo o recinto. O homem, então, ao ficar de pé, esfregou os olhos, incrédulo, ao notar uma grande poça d'água aninhada ao lado do futon. Teria sido este o destino da Dama da Neve? Ela teria se sacrificado para salvá-lo. A família dele era a única que queimava carvão naquela região, algo que já fazia gerações. O homem que a Yuki-onna mencionou certamente era algum antepassado dele. Ela escolheu salvar um descendente do homem que amava, se libertando ao mesmo tempo da dor e do karma pesado que carregava. O homem não sabia responder. E basicamente este é o pequeno conto. A balada Kori no Kusabi, que escreveu Aomi Ozar, comunga de sentimentos muito próximos daqueles retratados neste pequeno conto. Na canção, a banda abre mão das guitarras e demais instrumentos de intensidade e escreve uma composição suave que segue a mesma frequência da brisa do vento gelado. Matatabe assume os teclados, instrumento que ele toca muito bem por sinal, e que futuramente contrataria outro músico, Abe Masahiro, para tocá-lo nas apresentações ao vivo. A solidão, a melancolia, são sentimentos constantes nesta balada, interpretada lindamente por Kuroneko, que parece ter se tornado ela mesma uma Yuki-onna. Seu monólogo, sua confissão, é uma das coisas mais lindas deste álbum, e sem sombra de dúvidas, Kori no Kusabi é também uma das baladas mais memoráveis de toda a discografia da banda. É uma música encantadora. É muito comovente o tom de despedida, de partida nas palavras de Kuroneko, que, como disse, vira ela mesma uma Yuki-onna. Entra na pele da yokai para comunicar fielmente seus sentimentos. A recordação da perda do amado, a maneira como ela trata seu corpo que jazia em seus braços. Nossa! É de arrepiar os cabelos do braço e deixar aquele nó na garganta. Lindíssima balada.
que dispensa maiores comentários. Na sequência temos a apresentação do primeiro dos vários pergaminhos ninjas que criaria a Omyoza e retrataria em suas canções. São as músicas da série Ninpocho, que normalmente são canções potentes, enérgicas e que envolvem a arte marcial japonesa e o uso do seu conhecimento para grandes feitos. São elas também canções típicas daquilo que conhecemos como jutsu, técnicas especiais que são representadas na parte lírica. E importante de ser dito, todo e qualquer jutsu de uma canção da série Ninpocho é especial, único e não é algo que pode ser visto com muita frequência no mundo mundano. De modo geral, o feito realizado ou arte demonstrada sempre tem esta qualidade de algo único e repleto de valor. Neste álbum, temos a primeira canção da série, chamada Onikiri Ninpocho, Pergaminho Ninja do Matador de Demônios. Visto que este álbum retrata a invasão yokai no mundo da música, nada como criar uma canção onde seria representada alguma forma de resistência para esta ameaça, onde fosse relatado algum gesto de bravura. E creio que Onikiri Ninpocho é uma música que cumpre bastante este papel. Ela tem um riff de alta frequência, excelente para animes do gênero shounen, por exemplo. É uma música para retratar pulsação, resistência, voltada à ação e aos feitos épicos. Como é comum na Omyoza, o caráter narrativo das letras da banda não se afasta da narração de história, mesmo quando estamos falando de alguma temática que não envolva diretamente algum yokai específico. A descrição de cenário, das condições climáticas, da tensão do momento, tudo continua aqui, com o mesmo nível de teatralidade. Dá até vontade de puxar a katana e mergulhar dentro da música. A continuidade com os princípios conceituais da banda é algo que também se nota. A narrativa do clima hostil e fantasmagórico que fazem parte da natureza dos inimigos se junta ao aroma perfumado do personagem e suas propriedades estéticas, que também são elevadas para que sejam contempladas visualmente pela imaginação do ouvinte e que ficam presentes na epiderme. O clima de rivalidade está presente, retratado na ótica do matador, mas sempre também da presa, que espreita e aguarda nas sombras para, num golpe mortal, colocar fim à sua vida. O caráter fisiológico dos yokai, rivais, e seu entusiasmo pelo sangue da batalha não são colocados de lado em detrimento da imagem do matador. Pelo contrário, recebem bastante acento. E tudo isso sendo narrado através de uma tradicional composição metal. Quer combinação mais interessante e assertiva do que essa? O combate se desenrola, espadas estalam e faíscas saltam do fio da navalha. Corpos ensanguentados se acumulam em pilhas e o massacre prossegue. O combate que retrata a perspectiva do herói e do yokai malicioso é algo que acompanhamos nesta canção de forma bastante proporcional, equilibrada, seguindo os princípios do conceito central da Omyoza. E é bastante interessante como a banda é atenta, em todo o material, ao seu conceito, nunca se afastando dele. Solos de guitarra viscerais, rápidos e dobrados, encaminham a canção para seu desfecho e encerramento épico. O álbum então caminha para o seu encerramento com mais 3 faixas, sendo a antepenúltima Yaku no Oni ga Yoru wo Yuku, Sem monstros perambulam à noite. Esta música irá retratar um fenômeno conhecido como Hyakki Yagyo, um dos fenômenos mais importantes e notórios de toda a mitologia yokai. Eu também discorri sobre ele extensivamente na playlist Japão e Literatura, e pela última vez neste vídeo, deixarei mais um card no canto superior direito para maiores consultas e aprofundamentos com as minhas publicações prévias. Resumidamente, o Hyakki Yagyo, a parada noturna dos 100 monstros, é um acontecimento recorrente no ciclo de aparições dos yokai. Trata-se de um desfile povoado e realizado unicamente por yokai, com uma aura comemorativa e até mesmo carnavalesca, eu diria. Imagine uma centena de yokai diferentes juntos, todas as suas psiques sintomáticas e perturbadas reunidas, invadindo e perambulando pelas cidades e realizando feitos que estejam atrelados às temáticas específicas de cada um deles.
as canções, as vozes e manifestações físicas incorpóreas, os atos maliciosos e fantásticos, uma grande celebração da natureza yokai, que é algo tão profano que faz inveja às celebrações carnavalescas brasileiras, mexicanas e estadunidenses. Em nossas celebrações, os humanos abraçam o profano. No Hyakki Yagyo, os próprios yokai, a essência do profano, são os autores da grande parada. O que é mais interessante no evento é justamente a característica de festividade que ele contém, mas seguindo pontos de vista distintos. Para a moralidade e lógica dos yokai, o evento é um momento de festejo, de regozijo. Mas, se o colocamos na ótica humana, certamente iremos enxergá-lo como um dos momentos mais temidos pelos humanos durante o ciclo anual. E certamente o Hyakki Yagyo era profundamente temido na antiguidade. Neles todas as criaturas sobrenaturais se juntam sem distinção. O bloco é composto por yokai, oni, fantasmas, Tsukumogami e todos os seres que deixam seus mundos, planos e moradas específicas para virem ao mundo dos vivos celebrar. Algo muito próximo, digamos, da ideia do antigo Samhain da cultura celta, de onde surgiu a inspiração original do Halloween. O Hyakki Yagyo, assim como o Samhain celta, é o momento onde todas as fronteiras entre os mundos são quebradas. Mas, claro, por um determinado período de tempo. Os mundos, neste evento, não se encontram mais separados, mas sim unidos, tudo junto e misturado. Os yokai, espalhafatosos e caóticos, desfilam pelas ruas do Japão exibindo um espetáculo de bizarrices e saciando seus mais íntimos desejos, criando um verdadeiro pandemônio. Os humanos que forem tolos o suficiente para deixarem a proteção de suas casas e irem para as ruas na noite do Hyakki Yagyo, ou até mesmo manifestarem uma simples curiosidade de observar os yokai pelas frestas das janelas, se descobertos não terão nenhum outro destino a não ser a intimidação e uma provável sentença de morte, de acordo com os desejos e gostos pessoais do yokai que o descobrir. Sorte é ser descoberto por um que não tenha tendência maligna ou perniciosa, não é mesmo? De acordo com uma enciclopédia medieval japonesa chamada Shugaisho, a única forma de ficar a salvo da influência do Hyakki Yagyo, caso ele passe por sua rua, é ficar dentro de casa em noites específicas associadas ao zodíaco chinês. Ou então, realizar o seguinte feitiço. Kata Shihaya, Ekase ni Kuri ni, Tameru Sake, Teihi, Ashiehi, Oareshi, Konikeri. Um pequeno conto é útil para ilustrar a dimensão terrível do Hyakki Yagyo. Assim contam no Japão. O rangido de uma carruagem quebrou o silêncio da noite. Enquanto transitava pela estrada, de repente o que parecia uma névoa branca apareceu à sua frente. A névoa gradualmente começou a tomar a forma de humanos que então vieram em manada na direção da carruagem. Entre eles haviam formas bizarras que dificilmente se poderia chamar de humanas, provando que não eram seres desse mundo. Ainda assim, apenas um homem dentro da carruagem notou a presença deles, enquanto nenhum de seus companheiros pareceu notar algo estranho. O homem na carruagem silenciosamente exigiu que ela parasse e então começou a cantar um sutra. Talvez devido à sua proteção, o grupo grotesco passava pesadamente pela carruagem sem realmente dar atenção a ela, como se ela não estivesse ali. No fim da procissão, havia um homem ricamente vestido que parecia surpreendentemente assustador. Ele parecia estar gemendo. Enquanto cantava seu sutra, o homem podia ouvir sua voz dizendo: Tokihira, Tokihira, você pagará, Tokihira. Mesmo na morte, você não poderá escapar. Sua voz estava cheia de malevolência. O dono dessa voz não era outro senão o espírito vingativo de Sugawara no Michizane, cujo rancor por Fujiwara no Tokihira não havia diminuído, apesar de ter morrido devido a uma doença em tenra idade, no ano anterior. De fato, mesmo no atual ano,
Muitos do clã Fujiwara haviam morrido de mortes não naturais e em circunstâncias misteriosas. Que coisa temível é o rancor dos homens. Enquanto cantava seu sutra, o homem na carruagem não pôde deixar de pensar em voz alta. Ao ouvir isso, o espírito vingativo de Michizane fez uma careta feroz para a carruagem. No entanto, a expressão em seu rosto parecia transparecer que ele não tinha tempo a perder com alguém assim. E quando ele desviou o olhar, ele finalmente passou pela carruagem dizendo: Hoje à noite alguém do clã Fujiwara morrerá mais uma vez. Assim, o homem da carruagem passou então a cantar um sutra em nome daquele que seria vítima dessa miserável maldição. No que compete à composição musical da Omyoza, ela é extremamente exótica, festiva e carnavalesca. Encaixa perfeitamente com a proposta conceitual do Hyakki Agyo. Inclusive os riffs utilizados por Maneki e Karukan têm uma sonoridade relativamente histérica, dando uma sensação de insanidade até mesmo psicótica em alguns momentos, como o riff que é tocado após o segundo refrão, por exemplo. A ambientação é fenomenal. O engraçado é que, mesmo sendo uma celebração marcada, realizada pelas forças das trevas do mundo yokai, a banda é carismática o suficiente para fazer o ouvinte querer cantar o refrão com bastante energia e envolvimento. A música, de fato, é um verdadeiro carnaval, repleta de misturas e cheia de interpretações, com Kuroneko, Matatabi, Maneki e Karukan interpretando vozes estranhas e distorcidas dos vários yokai que celebram e participam da Parada dos 100 Monstros. Mesmo nos dias atuais, o Hyakki Agyo é celebrado pelo público japonês em alguns lugares do Japão, saindo para as ruas com trajes típicos e representativos dos yokai. E a festa exoticamente carrega consigo este caráter dúbio, onde claramente os envolvidos estão se divertindo, mas ao mesmo tempo é como se uma aura estranha, macabra, estivesse se apossando de todos os envolvidos e os lançando no caos. Para quem nunca viu a celebração, recomendo fortemente procurar fotos ou até mesmo vídeos do Hyakki Agyo. É uma celebração, no mínimo, peculiar. A penúltima faixa é a inconfundível Omyoji, uma música relativamente única na discografia da Omyoza. Isso se deve ao fato de praticamente nenhuma outra música gravada pela banda até os dias atuais realmente soarem como ela. Esta música é repleta de narrações e um comportamento xamânico, típico dos Omyoji, que existiram na vida real, praticantes da filosofia Omyodo, que misturava ocultismo e ciências naturais de forma a criar métodos explicativos e ferramentas para solucionar os problemas cotidianos causados pelas forças sobrenaturais. Estes sacerdotes tinham, como fiéis ajudantes e colaboradores, os famosos Shikigami, verdadeiros representantes e agentes das forças naturais representadas pelos 5 elementos. Junto a isso, adicionem uma estrutura musical e estilo típico do power metal alemão, com riffs de alta frequência, animados e empolgantes, e aí está, temos a música Omyoji. Um dos destaques desta música é o fato dela conter também vocais limpos de Maneki, algo muito raro na Omyoza, assim como é de grande raridade uma introdução narrada como aquela proferida aqui por Matatabi, explicitando a relação que o Omyoji possui com os deuses, com os pontos cardeais e com os 5 elementos da filosofia chinesa Wuxing. É interessante notar como a Omyoza tem uma inspiração nítida na figura de Abe no Seimei quando o assunto é o Omyodo, o Shikigami e os Omyoji. É algo que fica explícito no trecho da música que fala sobre o pentagrama criado por Abe no Seimei, chamado Seiman, que era um símbolo usado por ele para restabelecer o equilíbrio entre as coisas e protegê-lo contra o mal. Esta influência é algo que fica muito evidente quando estudamos a história real e também a mitológica acerca deste homem que, sem dúvida, foi o mais famoso Omyoji da história do Japão. A música não apenas narra o comportamento típico de um Omyoji, mas também deixa transparecer como funciona seu raciocínio, sua visão de mundo, sua filosofia e modus operandi. É uma verdadeira aula, um contato direto com a mente de uma figura que faz uma leitura de mundo profundamente esotérica, como é algo esperado dos praticantes do Omyodo. Eu falei muito sobre Abe no Seimei também no tópico Japão e Literatura, e recomendo consultar novamente.
Um trecho que muito inspirou a estrutura conceitual da canção é o que se segue. Era tarde da noite e a lua estava lá fora. Uma mãe, juntamente com sua filha doente, visitou um Onmyōji cujo nome era conhecido em toda a capital. Enquanto o modo como estavam vestidas revelava que elas eram de uma família respeitável, o rosto pálido da filha, que respirava pesadamente, mostrava que algo estava terrivelmente errado com ela. De acordo com a mãe, a filha havia se casado há cerca de 3 meses e vivia saudável com o marido, quando então um pássaro negro entrou no jardim, e enquanto ela tentava alimentá-lo, ele bicou sua mão, fazendo com que ela tivesse um colapso ali mesmo. O Onmyōji, que ouvia silenciosamente a história da mãe, abriu os olhos e disse: "É muito provável que alguém tenha enviado um Shikigami. Sua filha foi amaldiçoada. Eu tenho o poder de reverter essa maldição, mas não tenho certeza se é uma boa ideia fazer isso." Tendo ouvido isso, a mãe se agarrou ao Onmyōji em lágrimas, implorando para que ele revertesse a maldição contra quem a lançara na filha. Incapaz de olhar para a mãe, que desesperada se encontrava prostrada com a testa no chão, aos pés do Onmyōji silencioso, ele então a segura suavemente pela mão. O homem conhecido como o feiticeiro mais poderoso da capital então falou eloquentemente: "Escute. Uma maldição pode se tornar boa ou má, dependendo do que está no coração de quem a usa. É exatamente como luz e sombra. As sombras sempre nascerão quando houver luz. Quando a luz faz uma sombra desaparecer, ela criará apenas uma nova sombra. Você nunca deve esquecer disso." Tendo dito isso à mãe, ele toma a menina nos braços e começa a cantar um feitiço de proteção. Seu canto durou até a luz crescente do amanhecer. Quando estava tudo claro e já se podia ouvir o canto dos pássaros, as bochechas da garota rapidamente recuperaram a cor. Era como se sua condição na noite passada tivesse sido apenas fruto de um sonho, e, com um passo firme, ela e sua mãe deixaram a mansão do Onmyōji, depois de agradecê-lo profusamente. Ao voltar para casa, a menina queria mostrar sua recuperação imediatamente ao marido, e o chamou pelo nome. No entanto, não houve resposta. Isso é estranho, ela pensou, e ao sair para o jardim, o que viu ali a fez saltar um grito de horror. No jardim banhado pela luz da manhã, havia 2 cadáveres em uma poça de sangue vermelho escuro. Um era o pássaro negro que havia bicado seu dedo. O outro era o marido, cujos olhos haviam sido arrancados pelo bico do pássaro e cujo coração aparentemente estava empalado. É de contos assim que são oriundas as inspirações utilizadas pela Onmyoza para tratar de temáticas relacionadas ao Onmyodo e os Onmyōji. Composições que revelam não apenas um grande poder desses feiticeiros, mas também um tipo de sabedoria bastante incomum e considerada diferencial pelos povos daquela época. Não à toa, os Onmyōji ocupavam cargos de agentes do governo, sendo também colocados em posições de conselheiros reais dos mais requisitados, principalmente devido às suas capacidades de adivinhação e o uso do Shikigami para proteção e ataque. E finalmente chegamos à última canção do álbum. Certamente uma das mais estranhas e exóticas não apenas dele, mas da discografia como um todo. Esta música tem algo de natureza puramente japonesa e isso fica muito claro quando a própria letra da composição foi retirada de uma canção popular, de autor desconhecido, algo bastante comum em cantigas, verdadeiras relíquias populares cujo conhecimento é transmitido de geração a geração. Esta cantiga em questão é usada na celebração do festival Inokosai, o que por sua vez ajuda a nomear esta faixa, Inoko Uta, ou seja, a canção do Dia do Javali. O festival é muito antigo e tradicional no Japão. De acordo com o antigo calendário lunar japonês, outubro é o mês do Inoko, o zodíaco do javali ou porco. Este festival reencena o tradicional festival Inokosai, que foi celebrado no primeiro dia deste mês pela corte imperial, em uma cerimônia solene e elegante para afastar os maus espíritos. E daí advém o título da música e a canção, proferida por eles em comemoração ao Dia do Javali. Não apenas um dia para afastar os espíritos malignos, o Inokosai
também tem a função de promover a aproximação da comunidade, o estreitamento dos laços e o desejo coletivo de muita prosperidade para todos. Abordar festivais tradicionais e celebrações típicas do Japão é algo muito frequente na discografia da Omi Ozaki. Essa é apenas uma das muitas que virão. Eles são muito japoneses e têm um orgulho imenso disso. Certamente esta música para nós ocidentais, como eu disse, é bastante, digamos, excêntrica. Musicalmente é algo muito atípico do modelo, do tipo de riffs e sonoridades que estamos acostumados. Mas mesmo assim fica evidenciado como ela é uma música que atrai e que foi feita para encantar e cantar com o público. Todos juntos e a uma só voz, exatamente como acontecia no festival real. Na letra da canção popular, vemos ser retratado o plantio e a colheita do arroz, usado também no processo de fermentação de bebidas tradicionais do povo da Terra do Sol Nascente, como o bom, forte e velho saquê. É um momento muito positivo e escolhido propositalmente para fechar o álbum, eu creio. Foi um caminho natural e que se encerra com esta última mensagem. Se no início as portas do mundo sobrenatural foram abertas, a Omi Ozaki escolhe fechar o álbum com uma celebração conjunta entre os humanos, demonstrando toda a sua positividade, harmonia e fraternidade. Onde juntos, unidos, tomando seu saquê e com desejos verdadeiros, farão ecoar a energia necessária para afastar todo o mal e trazer prosperidade para toda uma comunidade. Mesmo tratando de yokai, a Omi Ozaki é uma banda muito positiva. Os yokai são utilizados como realmente devem ser, como uma forma simbólica de demonstrar as ações e sentimentos humanos, revelar nossa natureza e elementos da nossa cultura que precisam ser superados e que não necessariamente ainda foram. Como é algo esperado da balança do Yin-Yang, representado no símbolo da banda, a Omi Ozaki utiliza as sombras como fonte de conhecimento para também reconhecer o valor e a importância da luz. E escolheram aqui, no término do seu álbum de estreia, fazer isso de forma a transbordar positividade, para unir todos aqueles que quisessem acompanhá-los nessa jornada que já dura mais de 20 anos. E é isso, meus caros. Esta foi a minha apresentação e análise do álbum de estreia da Omi Ozaki, Kikoku Tensho. Espero que os fãs tenham gostado e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o universo da banda e dos yokai, duas coisas que estão intimamente ligadas, e que também tenha servido de boa introdução para aqueles que tenham sido movidos o suficiente para explorar este universo fantástico que envolve a cultura japonesa e o yokai metal. Um abraço do Corvo e até a próxima!